Imagine uma corrida de Fórmula 1, porém 18 vezes mais longas. Ou imagine, ao invés da Indy 500, uma Indy 3000. Agora, imagine correr a mais de 320 km por hora durante 24 horas seguidas sem intervalos. Com certeza, as 24 horas de Le Mans é uma corrida que provavelmente você já ouviu falar. Mas a história desta icônica corrida de resistência já tem mais de 100 anos. E Le Mans teve sua boa dose de triunfo e também tragédias. Então vem comigo mergulhar na história da corrida mais famosa de 24 horas do mundo e ver como é que essa insana corrida francesa se tornou um banco de teste para os carros mais rápidos do universo. Podemos resumir como corrida de resistência, o teste definitivo da vontade de um piloto e a capacidade de seus engenheiros. No início dos anos 1900, foram essas corridas que duravam horas pela Europa, que apresentavam o mais recente e melhor da tecnologia automotiva. Até parece que eu estou falando da Fórmula 1 nos dias de hoje, mas em muitas dessas corridas ainda eram apenas sobre velocidade. Construa o carro mais rápido que você puder e apenas esperava-se que ele chegasse até o fim da corrida. Mas foi em 1923 que um pequeno clube automotivo francês chamado ACO ou ACO decidiu que queria fazer algo maior, algo que testaria o carro e o motorista muito além do normal. A corrida aconteceria em uma pequena cidade chamada de Le Mans, e esta corrida em Le Mans não foi a primeira do seu tipo, de maneira alguma. Assim como muitas outras corridas antes dela, era uma corrida de resistência. Mas Le Mans propôs fazer o que as outras corridas de resistência da época não podiam. Acabou-se o foco de pista única de pura velocidade. Essa corrida era com certeza sobre inovação. Para correr em Le Mans, você precisava entender o consumo de combustível, liderar a indústria aerodinâmica, precisava de uma equipe dos melhores pilotos com foco inabalável e, o mais importante, seu carro esportivo a todo vapor. E, digo mais, ele tinha que sobreviver por 24 horas seguidas em um desempenho de altíssima performance. Essa certamente não foi a primeira corrida de 24 horas, mas com toda a certeza do mundo, uma das mais interessantes. E isso graças ao circuito que a ACO escolheu para a corrida, o circuito de La Sarthe, em sua forma inicial. O circuito era essencialmente um triângulo de 17,2 km, ou como o pessoal americano gosta de falar, 10.725 milhas de extensão, mas até mesmo chamá-lo de circuito era muito generoso. O layout da pista utilizava estradas públicas, levava para dentro e fora da cidade mais próxima. Depois voltava para as estradas não pavimentadas e de pedra, e então retornava para uma pista dedicada. Era muito perigoso e difícil. Uma pista que apenas os pilotos mais destemidos podiam suportar. E em vez de haver uma distância definida ou número de voltas, o vencedor seria aquele que conseguisse cobrir a maior distância no período de 24 horas. Sinceramente, parece absurdo, uma câmara de tortura para masoquistas automobilísticos, mas naquela corrida inaugural em 1923, 33 loucos, ou melhor, 33 participantes se apresentavam voluntariamente, prontos para correr. Nenhum dos inscritos era piloto individual, eram todos equipes de fabricantes, o que reforçava que esta corrida era vista como um desafio de qualidade e artesanato. Os carros foram divididos em classes, motores pequenos, motores médios e motores grandes, além dos carros com motores muito grandes. O maior motor do grupo era um Excelsior de 5,3 litros com 6 cilindros em linhas, um carro esportivo fabricado na Bélgica. E esses não eram apenas carros musculosos brutos, com certeza não. Eles foram um dos primeiros a colocar barras anti-rolamento em seus carros, porque novamente, você sabe, Le Mans era sobre inovação. Então havia a Lorraine Deutrich, uma empresa francesa que tinha um carro com corpo de torpedo aliviado, que atingia a impressionante velocidade de 145 km por hora. Claro que havia também os já muito estabelecidos Delagers de 2,1 litros que já estavam na corrida. Havia também uma inscrição britânica. Exato, um Bladen de propriedade privada que foi apoiado publicamente pela própria Bentley. Depois havia a Ford por meio de Charles Montier, agente da Ford na França, competido com um Model T único, mas ao lado dos grandes nomes da Ford e Bentley, havia pequenos fabricantes desconhecidos, como sim, você ouviu, desconhecidos, e um deles, a Bugatti, o mesmo Bugatti, mas muito antes do sucesso e da fama que ele tem hoje em dia.
Eles se inscreveram com 2 Bugattis D22 Brescia na classe de motores pequenos. Então, uma formação absolutamente icônica de automóveis, mas novamente isso era alemães. Então, a singularidade não terminava por aí. Até o começo da corrida era diferente do que qualquer outro no mundo do automobilístico já teria se acostumado. Você não começava essa corrida no seu carro esperando as luzes verdes descerem, e não havia também uma largada com o carro já em movimento, nem quiçá alinhamento de box. Não, os pilotos começavam a corrida fora dos seus veículos, do outro lado da pista. Quando era a hora de correr, você tinha que sair correndo com as suas pernas para o outro lado da pista, entrar no seu carro, apertar o cinto de segurança e sair na frente dos demais competidores, que estavam em pânico tentando fazer o mesmo que você. Imagine a loucura. Era uma maneira absolutamente épica de adicionar drama e emoção logo no início. E era com certeza uma parte crucial das 24 horas de Le Mans, até que em poucos anos, todo piloto e fabricante que ouviu falar em Le Mans estava lutando para entrar no grid de largada. Mas quando se tratava desses primeiros anos, ninguém era tão infame quanto os meninos Bentleys. Os meninos Bentley eram apenas um grupo de ricos entusiastas britânicos de carros que, bem, corriam com seus Bentleys em todos os lugares e em qualquer lugar nos anos de 1920. Um menino Bentley em particular, chamado de Joel Wolf Bernato, era tão rico que acabou adquirindo a Bentley. E a loucura é que eles tinham a velocidade para dar suporte a isso e correr em Le Mans. Em 1936, a corrida foi cancelada devido a greves na França. Em 1939, a corrida entrou em uma grande pausa de 10 longos anos por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas tudo isso apenas tornou o retorno em 1949 ainda mais glorioso. Até o presidente da França estava presente, junto com outros meros 180 mil espectadores para a corrida. E eles mal sabiam que este era o dia em que testemunhariam o nascimento de uma lenda de Le Mans, porque foi 1949, o ano que o cavalo empinado ganhou a vida. Estamos falando da Ferrari em sua primeira corrida, e a ACO já tinha feito algumas revisões importantes no circuito desde a sua corrida inaugural. Eles asfaltaram alguns dos trechos mais perigosos da estrada, encurtaram a pista geral para contornar a cidade em vez de passar por ela, e outras partes do percurso foram redirecionadas para longe das casas, alargando as ruas para permitir um pouco mais de espaço para respirar. O ACO fez o que achou suficiente para tornar essa corrida extremamente perigosa o mais segura possível, ou menos perigosa possível, que é o certo de falar. Mas o que a ACO não fez, junto com o resto, foi construído para ir contra os gostos da Ferrari e seu novo 735LM, Jaguar com seus concorrentes D-Type, Maserati com seus 300S, Aston Martin com seu DB3S e, claro, a Porsche, que acabou de ganhar sua classe um ano antes. Stuttgart voltou este ano com múltiplas plataformas para provar o seu domínio. A edição deste ano de Le Mans tinha todos os ingredientes para uma corrida monumental. E foi, mas pelos piores motivos. 2 horas e meia depois do início da corrida, Mike Hawthorne, em seu Jaguar, estava na frente de Lance Macklin. O carro de Levente voou sobre o carro de Macklin e morreu na hora. Mas o Mercedes de Levente foi direto para os espectadores, capotando várias vezes por mais de 80 metros. A cena é descrita por múltiplas testemunhas, com detalhes graves. Parte dos carros voaram, cortando espectadores e passando por cima de outros. Mais de 80 pessoas morreram, com muitas outras feridas. E talvez a parte mais inacreditável de tudo isso foi que a corrida continuou depois do fato. A Mercedes estava angustiada com o que aconteceu e disse que não poderia continuar. E além disso, a imagem de um carro alemão causando tanta destruição não era exatamente a melhor coisa a se acontecer. As culpas foram jogadas em todas as direções após a corrida. O ACO criou condições de corridas inseguras, nem sequer havia uma pista de desaceleração designada antes de entrar nos boxes. Ou foi culpa de Hawthorne e da Jaguar por sua entrada tardia nos boxes. Ou Macklin simplesmente perdeu o foco e o controle quando desviou pela pista evitando Hawthorne. Além de tudo isso, por que a corrida não parou? O ACO argumentou que parar a corrida faria com que os espectadores bloqueassem as estradas de entrada para veículos de emergência. Mas a pergunta principal é:
Certamente havia meios privados de transportar os feridos. A verdade é que o ACO queria evitar outro acidente acontecendo novamente. Arquibancadas foram demolidas e realocadas, mas barreiras foram instaladas, regras de pit stop mais seguras e assim por diante. Mas o dano causado pela corrida de 1955 já estava feito. Muitos grupos pediam a proibição das corridas de automóveis. A Suíça proibiu eventos de corrida de estrada depois de 1955, uma proibição que duraria 67 anos até o ano passado, 2022. Não seria até a década de 1960 que a corrida começaria a voltar à sua antiga glória, e isso graças à Ford e à Ferrari. A Ford estava se expandindo rapidamente e o resto é história. Os GTs 40 ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar nas 24 horas de Le Mans do ano de 66. A Ferrari nem mesmo terminou a corrida. Mas, uma vez que a poeira assentou e Ford e Ferrari encerraram suas desavenças, foi a Porsche que decidiu tirar a coroa da Ford. Le Mans era basicamente a segunda casa da Porsche. Eles não tinham perdido uma única corrida desde 1951. E durante 19 anos, eles lutaram naquele circuito francês até 1970, quando conquistaram sua primeira vitória geral em Le Mans no lendário 917K, finalmente batendo o GT40. Mas a história da Porsche não acabou por aí. A corrida havia mudado novamente. A largada em pé foi substituída por uma largada em movimento muito mais segura. E quanto aos próprios carros, carros de produção foram rebaixados de classe e a classe superior agora era reservada para carros de corridas dedicados. E foi nessa classe que a Porsche se destacou. O 917K não só levou a vitória geral em 1970, mas ganhou novamente também em 71. E então, em 76, a Porsche venceu outra vez no primeiro protótipo turbocharged a ganhar uma corrida, o Porsche 936. Eles ganharam novamente em 77 e uma terceira vez em 81, e ainda não era o fim para a equipe, pois a curva Tetrarod, conhecida por sua virada aguda à direita, foi alterada para uma curva de duplo ápice mais adequada. Em 1982, quando a Porsche venceu novamente, seria a última vez que uma equipe de 2 pilotos disputaria a corrida. Todas as futuras equipes vencedoras teriam 3 pilotos. Então, em 1986, com o carro se tornando muito mais rápido, a curva Mulsanne foi refeita. Agora era uma rotatória na junção, numa tentativa de reduzir acidentes. Em 1987, a velocidade de entrada da ponte Dunlop agora era considerada muito alta. E aí vem a Porsche novamente, vencendo em 86 e 87, e depois em 88 e também em 89. E então, a Jaguar retornou à vitória lá em 1990. Embora o curso tenha mudado drasticamente mais uma vez, a FIA tinha regras sobre qual poderia ser o comprimento máximo das retas, e a reta Mulsanne agora era considerada muito longa e muito rápida. Carros como o Walter Moiner P87 estavam atingindo magníficos 403 km por hora na reta. E lembrando, estamos falando do ano de 1988. Essa velocidade era com certeza um absurdo, até hoje ela é. Então, era inevitável que duas chicane fosse adicionada à reta. Argumentavelmente, a maior mudança na história do curso com toda certeza. Em 1991, a Mazda Speed inscreveu 3 carros na corrida de 24 horas. E no último momento, quando o C11 da Mercedes quebrou, o Mazda 787B assumiu a liderança sobre a Jaguar. A Mazda, um autêntico azarão naquela corrida, tornou-se a primeira equipe japonesa a vencer em Le Mans, e também o primeiro e único carro com o motor não pistão a vencer. Mas o 787 nunca mais correu em Le Mans, porque os carros do Grupo C estavam sendo substituídos pela nova classe do Campeonato Mundial de Esportes protótipo de 3.5 litros, que proibiu rotores Wankel da competição. Foi um grande golpe para a Mazda, mas veio em um momento em que as corridas ao redor do mundo estavam em declínio. Muitas equipes desistiram ou simplesmente cortaram o orçamento. Então, quando a McLaren F1 venceu em 95, a vitória foi meio ofuscada. A McLaren não entrou como fabricante, mas a BMW sim, pois o F1 GTR usava o motor da BMW. E até 1996,
todos os principais fabricantes de automobilismo perceberam a brecha e estavam escrevendo supercarros recém-construídos para competir em Le Mans. A Ferrari tinha o F40 LM e GTE, o Porsche os 911 GT2S, a Jaguar com seus XJ220, a Honda com o NSX GT1, a Toyota com o Supra GT Le Mans e a Nissan com o Skyline GTR LMS. Foi incrível! Todos esses supercarros baseados em produção, únicos, lutando pelas 24 horas seguidas no circuito de La Sarthe. A BMW venceu em 99, sua primeira e única vitória até hoje. Fico triste com uma notícia dessa, né, amiga BMW? Enquanto isso, a Mercedes foi forçada a abandonar após o desastre do CLR GT1 em 99, e a partir daí, Le Mans se tornou o domínio da Audi. De 2000 a 2003, a Audi venceu todos os anos. Em 2003, até o Bentley venceu, mas era praticamente uma Audi, pois usava o motor da Audi, a equipe e os pilotos também. A Audi e Le Mans estavam se tornando sinônimos, e até mesmo a Cadillac desistiu. E com isso, a competição na classe mais alta de Le Mans tornou-se inexistente. A Audi venceu novamente em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Sim, a Audi estava ganhando tanto com o R8 que ficou um pouco entediada e desafiou a si mesma com um protótipo com um motor a diesel em um R10. E depois que esse carro de corrida turbo diesel venceu, eles introduziram o R18 e-tron, um híbrido incrível, em uma época em que os híbridos ainda não eram nem pensados. A Audi estava mudando o jogo, isso é um fato. Mas depois de dominar por tanto tempo, em 2014, a Audi finalmente encontrou um rival digno em seu país de origem, a Porsche, que voltou não só como gas guzzler de alta potência, mas sim com outro híbrido, o 919. E claro, o primeiro nome em híbridos, a Toyota, teve que fazer uma aparição com seu protótipo TS040. Até mesmo a Nissan voltou com o GT-R LM Nismo, um híbrido V6 biturbo com tração dianteira. O grid finalmente estava parecendo mais e mais uma batalha de fabricantes outra vez, e assim como nos anos 80, a Porsche encontrou seu caminho para o topo, vencendo em 2015, 16 e 17 com o Porsche 919 híbrido. Mas aquela vitória de 2016 com certeza foi diferente. No último turno da última volta, o Toyota TS050 perdeu toda a potência, 1.437 minutos funcionando como um top absoluto, mas foram aqueles últimos 3 minutos que mais importaram. O 919 passou pelo Toyota quebrado e a Porsche venceu a corrida. Com certeza foi emocionante, mas a Toyota, pela primeira vez em Le Mans, teve um vislumbre do que se sentia ao vencer, e embora tenha voltado no ano seguinte, não foi até chegar 2018 que realmente estavam em busca de guerra. Os pilotos eram todos superstar por si mesmo falando, quem dirá os carros. Na corrida de 2018, o trio composto por Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima e Fernando Alonso quebraram o recorde de volta mais rápido com uma média de 252 km por hora. Um recorde da Toyota que ainda existe até hoje. A Toyota dominou Le Mans nos anos seguintes. De fato, a equipe Gazoo Racing da Toyota não perdeu a corrida de resistência desde que venceu em 2018, somando na sua trajetória 18, 19, 20, 21 e também 2022, todas vencidas pelos híbridos TS050 e GR010. Eles eram na disputa como os favoritos da Ferrari, Porsche e Audi quando se tratava de vitórias, mas os fãs argumentam que a Toyota não viu nenhuma competição real. A Toyota realmente ganhou essas vitórias. Exige um esforço sério para que os carros e os pilotos durem 24 horas em uma corrida total. No entanto, a competição é sempre boa para o esporte, e isso é algo que o WEC estava claramente sentindo falta, mas isso está prestes a mudar. Em sua 101ª edição das 24 Horas de Le Mans, o último espetáculo global de resistência automotiva está preparado para ser uma boa. Programada para 10 de junho, a corrida já está esgotada com mais de 300 mil espectadores esperando para assistir. E por que a corrida de 2023 é tão importante? Bem, é porque a Toyota não estará correndo sozinha.
A longa classe LMP1 se foi, substituída pela nova clássica Hypercar a partir de 2021. E Porsche, Cadillac, Peugeot, Ferrari e mais outros estão todos preparados para correr nessa nova classe superior. E com uma competição tão acirrada, com certeza, muitos acreditam que este será o melhor Le Mans em anos. Porsche está tornando com um novo carro de corrida, o LMDH, Le Mans Daytona Hybrid. Este novo protótipo híbrido é baseado em um chassi de carro LMP2 com uma potência total de 670 cavalos. O carro está sendo desenvolvido pela Penske, que tem um histórico de sucesso com corridas de resistência. A Cadillac também está entrando com o seu protótipo LMDH, o DPI VR, que tem sido uma potência na série IMSA WeatherTech Sport Car Championship na América. O carro será construído em colaboração com a Dallara e deverá ser um forte concorrente. A Peugeot está trazendo seu 9X8 Hypercar, um protótipo não híbrido que promete trazer alguma variedade ao campo. O carro não tem asas traseiras e usa aerodinâmica avançada para maximizar a eficiência e a velocidade. Já a Ferrari, uma das mais bem-sucedidas marcas de Le Mans, está retornando à classe superior pela primeira vez em muitos anos, com seu novo carro de corrida LMH, Le Mans Hypercar. O carro, que ainda não foi revelado ao público, promete ser uma máquina formidável. Cada uma dessas fabricantes está trazendo algo único para a pista, e isso é o que torna a corrida de Le Mans de 2023 tão emocionante. Com tanta variedade e tantos concorrentes de alto nível, parece que a corrida pode ser uma das mais competitivas dos últimos anos. E com cada equipe buscando provar o seu valor, podemos ter certeza de que haverá muita ação em cada volta. Eu estou sim ansioso para ver o que pode acontecer e tenho certeza que será uma corrida para a história. E se você é um apaixonado pelo mundo automotivo e quer descobrir o futuro dos motores, eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui no canal, onde o pioneiro nos motores híbridos diz não acreditar no que andam escolhendo para o futuro, principalmente quando o motor é elétrico, chegando a desenvolver seu próprio motor com um combustível muito mais abundante no mundo. Ficou curioso e quer descobrir mais sobre isso? Então clica no vídeo na sua tela e continua comigo aqui no Fórmula Turbo. Não se esquece de se inscrever no canal e já ativar as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.